vocês estão? Espero encontrar todas bem. Nós vamos então iniciar o estudo da nossa lição 8, o líder do meu corpo. Ao final da lição, o aluno deverá saber como cuidar da sua mente e entender o poder da vontade entregue nas mãos de Deus. Sentir o desejo de manter a mente saudável e entregar sua vontade a Deus. Responder cuidando da saúde mental, entregando a vontade a Deus. E a senha, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1,7. Os recursos necessários serão lição, página 54, visual, página 55, bíblias, lousa, cartaz, giz de lousa e ou canetão, figuras do cérebro, neurônios, órgãos do corpo, páginas 56 e 57. 1 kg de farinha, 20 gramas de farinha, 200 gramas de arroz, laranja, que é opcional, figuras dos neurônios, aplicando, lista de dicas, página 38, em cartaz opcional, contando aos outros, cópia da página 58, para cada aluno, folhetos, 5 para cada aluno. Como preparar os recursos necessários? Coloque o pacote fechado de farinha ao lado, as 20 gramas. Depois mostre as 200 de arroz. Pode-se usar feijão ou qualquer outra coisa que seja fácil de mostrar a proporção. Se quiser um visual 3D, baixe um arquivo para montar o cérebro e imprima as páginas 8 e 9 em papel 150 ou cartolina. Aqui eles indicam o link. Atenção, talvez alguns de nós esteja precisando vencer o encanto das telas, mídias, TV, rede social, revistas, livros impróprios, músicas mundanas, e se sentirá constrangido em falar sobre dificuldades que ainda não foram vencidas. Mas precisamos lembrar que essas lições representam uma oportunidade de vencermos nossas fraquezas. Será um testemunho maravilhoso para os alunos que seu professor ou sua professora reconheçam suas dificuldades e mostrem disposição para abandonar os elementos que enfraquecem a sua mente e a adotar os hábitos que o fortaleçam. Se fizermos isso, muitos de nossos alunos serão arrastados pelo nosso bom exemplo e, assim, terão ainda maiores chances de serem vencedores. Sem contar que isso será uma bênção maravilhosa para nós mesmos. Então, pela graça do Senhor, vamos fazer dessa aula um marco em nossa vida e na vida dos nossos alunos. Conquistando a atenção. A brincadeira o chefe mandou. Um dos participantes é encarregado a ser chefe e ficará à frente dos outros jogadores. Ele dará as ordens e os seguidores deverão cumpri-las, todas as que começarem com o chefe mandou. As ordens que não começarem com essas palavras não devem ser obedecidas. Esse é um jogo que exige bastante atenção, já que será eliminado aquele que não cumprir as ordens ao cumprir as ordens sem as palavras de comando. A diversão está na dificuldade das tarefas dadas pelo chefe, que pode pedir, por exemplo, que os seguidores tragam objetos de determinada cor ou façam uma sequência de atividades de uma só vez, como o mestre mandou pular de pé só mostrando a língua, girando ou batendo palma. Entre as ordens deve estar algumas que são mais para o cérebro, tais como: respirem fundo 3 vezes, pulem 5 vezes em pé ou num pé só, bebam água, descansem, digam quanto é 7 vezes 6, achar na Bíblia o versículo para memorizar dessa semana, peguem sua lição e abram na página 62, assim, antes de algumas ordens,
Deve-se dizer, o chefe mandou, e não dizer antes de outras ordens. Realize essa atividade uns 5 minutos no máximo. Em 5 minutos, no máximo. Depois, diga, o chefe dá ordens e observa se foram cumpridas ou não, e reage a tudo isso. Será que Daniel foi um bom líder? Será que as suas ordens ajudaram os participantes da brincadeira ou prejudicaram? As coisas acontecem melhor quando há um bom líder. Hoje vamos estudar sobre o chefe do nosso corpo. Vamos agora ao aplicando a lição. Mostre novamente o tema do trimestre e revise os sistemas já estudados. Células, esqueleto, músculos, pele. Diga, nosso corpo está sendo comparado a uma casa. Toda casa tem um líder, alguém que dá as ordens e cuida para que tudo aconteça corretamente. Na casa do nosso corpo, já estudamos os tijolos, que são as células, o esqueleto, que é a estrutura, os músculos, que são as paredes, e a pele e os cabelos, o revestimento e o telhado. Mas essa casa tem muito mais coisas dentro. Acrescente as figuras dos órgãos internos. Então, aqui eu vou mostrar para vocês a foto dos nossos órgãos, veio no manual, tá? O nosso cérebro, coração, se eu não me engano, esse aqui é o fígado, né? O intestino, assim, assim. Então, vem pra gente poder... Esse daqui ficaria legal a gente recortar, colar num papel mais durinho e colocar num palito. Fica legal também, porque a gente posiciona eles no lugar que eles estão situados no nosso corpo, sabe? Então, veio esse aqui também, olha, para contribuir. Então, continuando aqui, ó, nós vamos estudar sobre muitas delas no final do ano que vem. Nosso corpo tem muitas partes. Quem manda em tudo isso mostra a figura do cérebro. Então, aqui, ó. Quem manda em tudo isso é o cérebro. Ele que manda nos braços, pernas, esqueletos, estômago, músculo e tudo o mais que tem no nosso corpo, é ele que comanda. Na verdade, como diz nossa lição, cada órgão do corpo foi criado para servir a mente. Como é importante esse nosso chefe, não é mesmo? Ele é tão importante que, apesar de ser pequeno, cerca de 2% do nosso peso recebe 20% do oxigênio que respiramos. Aqui é opcional. Mostre 1 quilo de feijão e uma colher de sopa de farinha ou outra coisa que tenha mais ou menos 20 gramas e faça a comparação explicando que seria normal o cérebro receber apenas o tamanho dele de oxigênio. Mostre um recipiente com 200 gramas de arroz ou outro material que explique que ele recebe essa proporção de oxigênio. Ele também é o órgão que mais consome glicose, que é o nutriente que fornece energia para o corpo. Quando o seu estoque de glicose está acabando no cérebro, você sente fome e ansiedade. Então, o cérebro manda suas mãos prepararem comida para você. Peça aos alunos para que respondam as questões 1 e 2 de domingo. Comente e corrija se for necessário. Opcional. Pegue as figuras da boca, língua, braço, etc. e faça de conta que eles estão falando com o cérebro. Faça uma voz diferente para cada órgão. Boca. Eu quero comer doces e beber refrigerantes. Nada de saladas e frutas. A língua. Eu vou falar uns desaforos para aquela menina chata. Braço.
eu vou dar um soco naquele menino que me provocou. Vejam que todos os órgãos foram feitos para servir à mente, mas às vezes eles querem mandar nela. O que vocês acham de um chefe que obedece os empregados? Dê tempo para as respostas. A verdade é que Deus colocou você para ser o administrador do seu corpo, para que através dele você glorifique seu Criador. Ele está procurando garotos e garotas que pensem e façam coisas boas, que não sejam escravos do corpo, mas líderes dele. E o alvo de Deus para vocês e para mim é mais elevado do que podemos imaginar. Ele quer que sejamos iguais a ele. Então, se o cérebro manda no corpo, quem manda no cérebro? Que tipo de poder consegue governá-lo? Então, nós vamos continuar a nossa lição. E a Sara veio participar com a gente, né, Sara? Fala oi pro pessoal, filha. Fala, oi, pessoal. Continuando aqui, ó. A resposta está na página 1 de segunda-feira. Quem vai responder para mim? Dê tempo para as respostas. Todos os dias nós temos escolhas a fazer. Escolhas que serão uma bênção ou uma maldição. E a vontade que tem o poder de decidir. É ela que nos leva a obedecer ou desobedecer a Deus. Veja como isso é sério. Eu tenho uma boa e uma má notícia. Qual vocês querem ouvir primeiro? Bom, vou começar pela má. O pecado faz com que nossa vontade seja controlada por Satanás. E ele age para sermos destruídos por nossas escolhas. Que horrível, não é? Mas ainda bem que há uma notícia. Deus nos dá capacidade para quebrar o domínio de Satanás. Então, na verdade, há dois poderes disputando o controle da nossa vida. Um é de Satanás e o outro é o de Deus. Nosso Criador nos dá todos os incentivos para escolhermos a bênção e Satanás nos empurra para a maldição. Mas nenhum dos dois pode escolher por nós. A decisão é nossa. Como podemos então ter vontade de fazer o que é certo? A resposta está em Romanos 12, 2. Peça que um aluno leia o texto. Precisamos permitir que Deus mude nossa vontade. Sabe como? Todos os dias pela manhã devemos dizer a Deus: Senhor, seja feita a sua vontade, não a minha vontade, em todas as coisas que eu tiver que decidir. Ou seja, precisamos tirar a nossa vontade das mãos de Satanás e colocá-las nas mãos de Deus. E imediatamente ele vai começar a agir para nos transformar. Bom, vamos conhecer um pouco mais do nosso cérebro. Mostre a figura do cérebro e aponte cada parte ao mencioná-las. Ela se divide em 3 partes: cerebelo, tronco encefálico e o córtex cerebral. O cerebelo é o responsável pelo equilíbrio, o movimento e a coordenação do corpo humano. É graças a ele que podemos caminhar, ficar em pé, nadar, abotoar uma camisa ou dar o laço no cardaço, por exemplo. E ele é menor que uma laranja. Se possível, mostrar uma laranja para você, exemplificar para sua criança. O tronco encefálico conecta o cérebro com a medida espinal que vai do pescoço até o final das costas. Além disso, é ele que coordena o trabalho do estômago, coração, pulmão e outros órgãos. Por causa do trabalho dele, você não precisa ficar mandando cada órgão funcionar. Já imaginou ficar mandando os pulmões respirar, o coração bater, o estômago fazer a digestão, os rins filtrarem o sangue? Seria uma vida horrível. Graças a Deus pelo nosso tronco encefálico ou tronco cerebral. O córtex cerebral ou cérebro está na parte da frente e no meio.
é formado pelos neurônios, um tipo de células conectadas entre si para transmitirem as informações, e a partir dos impulsos nervosos, o cérebro é o diretor do corpo. Com ele você pensa, você aprende, resolve problemas, armazena lembranças e toma decisões sempre que você lê, escreve, escuta, vê, toca, sente sabores, cheiros, textura, está usando o seu cérebro. Ele é dividido em duas partes, chamada hemisfério esquerdo e hemisfério direito. Continuando, o lado esquerdo é responsável por atividades muito importantes como o cálculo, raciocínio, linguagem. Já o lado direito é o responsável pela nossa criatividade. É o lado da música e da arte. Você sabia que o hemisfério direito é quem controla a parte esquerda do nosso corpo e o hemisfério esquerdo controla a parte direita? Eles agem ao contrário. Peça aos alunos que respondam a pergunta 1 de terça-feira. Comente os 2 itens que nos fazem profundamente diferente dos animais: a semelhança com Deus e a individualidade. O poder de pensar e agir por si mesmos e não dirigidos pelos instintos. Agora vamos falar de uma das maiores maravilhas da criação, as células do nosso cérebro, chamada de neurônios. Há bilhões delas em nosso cérebro. Cada neurônio é formado pelo corpo celular, um tubo longo, chamado axônio, e os dendritos, que parecem galhos de árvores sem folhas. A mensagem viaja até o fim do axônio e salta para os dendritos da célula seguinte, atravessando um pequeno espaço entre as duas células chamada sinapse. Como eles fazem isso? Com a ajuda de alguns produtos químicos chamados neurotransmissores que abrem o caminho para a mensagem sair no final do neurônio transmissor e entrar no neurônio receptor. E isso acontece a incrível velocidade de 320 km por hora. São esses aqui, gente. Olha aqui, que bonito. É até bonito de ver, né? Olha só. Aplicando a lição. Como vocês podem ver, o cérebro é uma super máquina criada pelo nosso Deus, infinitamente mais sofisticada que qualquer computador mais avançado do mundo. Então, ele precisa ser muito bem cuidado. Vamos ver como isso acontece? Peça aos alunos que respondam as perguntas 3 de domingo, 2 de quarta-feira e as perguntas de quinta. Enquanto respondem, escrevam um resumo na lousa ou cartaz com o seguinte título: Dicas para cuidar do cérebro. Número 1. Mantenha o ambiente ventilado. O ar puro acalma o cérebro. Ambiente fechado e sem ventilação deprime o sistema nervoso. Lembre-se que seu cérebro precisa de muito oxigênio para funcionar bem. Número 2. Cuide com o que você lê, assiste ou escuta. Peça que os alunos mencionem exemplos de livros, revistas, filmes, músicas, séries, redes sociais e joguinhos que são um mau alimento para a mente. Comente o quanto as novelas são nocivas para o caráter. Aqui, gente, novelas não é tanto a linguagem deles, né? A gente pode adaptar aqui falando de séries, falando de vídeos, né? Falando de programas de TV fechado, tá? Que não é só a TV aberta que tem problema, nas TVs de canais fechado também tem, tá? Então a gente precisa comentar isso com as nossas crianças. Quando você assiste essas coisas, seu cérebro não é chamado para raciocinar, apenas para receber. Então ele só vai recebendo informações prontas e sentir o que os roteiristas querem que você sinta. Os livros de ficção e as
E as revistas de fofoca, muitos canais de YouTube e assuntos nas redes sociais também fazem a mente ficar pequena e pensar só em coisas sem importância. As músicas mundanas deixam seu cérebro sem defesa para as sugestões do inimigo. Número 3. Jamais fume ou use bebida alcoólica ou drogas. Fuja disso. Como você fugiria de um animal perigoso? Essas coisas foram feitas para destruir o ser humano. Número 4. Coma alimentos saudáveis: frutas, legumes, verduras, cereais integrais, castanhas, coco, amendoim, abacate, essas coisas. Tudo isso faz seu cérebro ficar muito forte e resistente. Sabe aquela capinha que envolve o cabinho do neurônio? Ela é feita de gordura boa. Quando você usa um bom azeite de oliva, óleo de coco, castanhas, amendoim e coco, você está fortalecendo as capinhas. Quando usa doces, refrigerante, fritura e outros maus alimentos, vai faltar nutriente para o seu neurônio. Mais cedo ou mais tarde, ele vai ficar danificado. Número 5. Use roupas adequadas. Vista-se com roupas confortáveis, limpas, bonitas e decentes. Seu cérebro vai interpretar que você é uma pessoa digna, limpa, bem apresentável, com caráter firme e decidido. Isso ajuda muito na autoestima. Número 6. Durma 8 horas por dia. O seu cérebro precisa de repouso. Faça exercícios físicos. Número 7. Número 8. Exercite a sua mente. Ler a Bíblia, ler bons livros, estudar música e tocar hinos. Resolver quebra-cabeças e desafios de matemática são excelentes meios de desenvolver o cérebro. Provavelmente não teremos vontade de fazer essas coisas, mas lembrem-se do que estudamos na lição de segunda-feira. Se entregarmos nossa vontade a Deus, Ele nos ajudará a sermos obedientes e a sermos bons líderes no nosso corpo, dando apenas ordens que sejam para o seu próprio bem. Vamos aproveitar o momento para fazer isso agora? Então, aqui, deixar que cada aluno ore em silêncio por alguns momentos, entregando a vontade a Deus. Depois ore fervorosamente, pedindo a ajuda do Senhor para que todos possam ser líderes da mente, da sua mente. Contando aos outros. Entregue uma cópia da atividade da página 58 para cada aluno, explicando que este é um tipo de atividade que expande a mente. Entregue também folhetos evangélicos dizendo que praticar a ordem de Deus é um grande fator de desenvolvimento da mente. E eu quero encerrar aqui com vocês, meninas e menino, né? Que nós precisamos ensinar aos nossos alunos que eles foram criados para governar. Eu acredito que algumas lições anteriores foi dito isso aqui, eu quero retomar, porque tem muito a ver com o que nós estamos aqui estudando. Então, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz que o homem, ao ser criado por Deus, ele foi feito para governar sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar e sobre os animais que estavam sobre a terra. Então, o homem, ele foi feito para governar. Esse governar, ele deve começar com a gente mesmo. Se eu tenho vontade de comer um chocolate ao invés de uma castanha, eu preciso governar nesse momento. Eu tenho que falar, não, eu tô com vontade? Tô, mas eu não vou ouvir a minha vontade, eu não vou atender a minha vontade, eu vou comer aquilo que vai fazer bem pro meu corpo, né? Por quê? Quando nós atendemos a nossa vontade natural, que é uma vontade revestida de pecado, nós vamos fazer tudo o que prejudica o nosso corpo. E nós, professores, como já disse ali na lição, nós temos que mostrar para os nossos alunos que nós somos seres humanos como eles, né? Nossos alunos, de forma geral, eles nos admiram.
Então, a forma que nós nos vestimos, a forma como nós cuidamos do nosso cabelo, a forma que nós nos portamos é um exemplo para eles. É um exemplo silencioso, tá? Então, na hora que eu estou estudando a lição com o meu aluno e eu conto para eles que eu tenho tido uma guerra, uma luta contra as minhas vontades, eles vão ver que isso é natural. Isso é o que deve acontecer para todo cristão, uma luta contra a carne. Então, uma experiência que eu quero contar para vocês e vocês vão retomar alguma experiência semelhante que vocês passaram é a seguinte. Eu falei, eu não quero mais comer leite condensado. E na escola, onde eu estava trabalhando, na parte da tarde, eu que preparava o lanche das professoras. E aí eu peguei e recebi um pão fresquinho, um pão integral maravilhoso, fresquinho, tinha acabado de sair, era uma sexta-feira. E estava em cima da mesa um leite condensado, uma caixinha e o pão fresquinho. E eu com muita fome, mas muita fome mesmo. Eu tinha feito o lanche delas, né? Tinha levado o lanche delas. E aí eu falei, não, eu não vou aguentar chegar em casa para comer, eu vou ter que comer um pedaço de pão, né? Eu falei, mas eu não tenho nada para passar no pão agora, então vou passar esse leite condensado. Cortei o pão, coloquei aquele leite condensado e levei à boca. Quando eu olhei para aquele pão, eu comecei a conversar com ele. Eu falei assim, olha, você não manda em mim, quem manda em você sou eu. Então, se eu disse que eu não vou comer leite condensado, eu não vou comer leite condensado. Irmãos, eu peguei aquele pão cheinho de leite condensado, fresquinho, novinho, amassei e joguei fora. Mas que dó, Jamile, o pão, né, fresquinho, sim. Só que aquilo ali foi necessário. Foi necessário e decisivo. Eu não comi mais leite condensado depois daquilo. Por quê? Porque eu mostrei para o meu cérebro que quem manda nele sou eu. Quem define as vontades, quem dá atenção às vontades sou eu, sim ou não, entende? Então, eu não posso dar ouvidos àquilo que eu tenho vontade de fazer. Por quê? Porque eu fui feita para governar. E professoras, nós precisamos ensinar os nossos alunos que eles foram feitos para governar, eles não foram feitos para serem governados, de forma nenhuma. O homem foi feito para governar. Por isso que é bom a gente se colocar em certos desafios, né? Em certos desafios de falar, olha, esse mês eu não vou consumir chocolate. Esse mês eu não vou consumir salgadinho. E não consumir. Por quê? Porque você ser próspero, você ser um verdadeiro líder, você ser um governante, é você cumprir o que você promete. E a criança, tudo que ela aprende, o domínio, o governo, é no alimento. É no alimento, é ali que a criança aprende a governar e a se dominar. Então, o meu filho, ele é do pequeno pesquisador, ele tem a idade dos nossos aluninhos, então, quando ele vai almoçar, ele fala assim, mãe, eu não quero isso, não quero isso, não quero aquilo. Eu falei assim, filho, tudo bem você não gostar, tudo bem você não querer, mas você vai comer um pouquinho de cada um. À medida que você come o que você não gosta, filho, você está aprendendo a lidar com pessoas que você não gosta, com trabalho que você não gosta, com tarefa que você não gosta. Você vai olhar para aquilo e vai falar, bom, se eu tenho que fazer, eu vou fazer. E ele está sendo educado assim. Então, ele come tudo que ele não gosta. Não é naquela quantidade, tá? Pouquinho, bem pouquinho. Para que ele passe pela experiência de ser resiliente, de não sofrer porque encontrou um obstáculo. Não, é vencer o obstáculo. Aí eu falo para ele, filho, vai existir desafios na sua vida. E é agora que você está aprendendo a lidar com essas pequenas dificuldades, é na comida, tá? E com as coisas que gosta também, tá aprendendo a ser obediente, tá aprendendo a esperar, tá aprendendo a se cuidar. Então, no alimento tem muito aprendizado e você pode citar isso com os seus alunos. Bom, gente, eu desejo para vocês uma boa lição, que Deus abençoe, que o Senhor, o Espírito Santo te inspire, tá bem? Esse é o meu desejo, essa é a minha oração. Bons estudos!